Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho-vos falar da diferença entre levar as vossas máquinas a serem servidas, arranjadas, o que quer que seja que elas precisem, a diferença entre levá-las diretamente à marca ou então a uma pequena oficina. Quando eu falo uma pequena oficina, falo geralmente aquelas oficinas que são geridas por famílias que já lá estão a operar há uma série de anos, mas que são certificadas. Atenção, nós aqui só falamos de oficinas certificadas. Ora bem, eu antes de ontem levei a minha menina a ser servida e pela primeira vez, ao invés de a levar à Honda mesmo diretamente, ao stand onde comprei mesmo a moto, levei a uma pequena oficina. Essa pequena oficina é então a Two Wheel Center em Arpenden. Isso é uma oficina, para dar um contexto, é uma oficina que já conta com bastantes anos de existência, é gerida, é um pequeno negócio de família, ou seja, se eu não estou em erro, o mecânico é o dono e a irmã do mecânico é a gerente. E entre eles dois gerem então o negócio e tem a oficinazinha a andar. Também, pelo aquilo que eu consegui compreender, essa oficina, eu costumo lá ver maltinha nova, e o que me dá a entender que é aquela maltinha dos cursos profissionais, como tem em Portugal aqueles cursos profissionais, aqui a escola profissional também é bastante popular, e que estão a fazer estágio lá. Bom, então vamos lá. E também quero fazer um disclaimer, que a malta que vem já à Itália, mas eu só faço o serviço da minha moto na marca porque de outra forma a garantia é anulada. Primeiramente, isso é um mito. As únicas duas marcas que colocam essa informação nos user manuals é a BMW e a KTM. Contudo, só por essa informação estar lá no manual não quer dizer nada. Porquê? Porque nem a BMW nem a KTM são a lei. E a lei diz que tu tens o direito de ter a tua máquina servida onde achares que deverá ter sido servida, desde que seja, neste caso, um mecânico oficial, ou seja, certificado e com a papelada toda. É assim, se eles podem recusar, podem. Contudo, tudo isso é passível de ser challenged em tribunal. E depois entra a parte de as leis anti-competição, porque as leis de proteção ao consumidor, as leis de anti-competição, etc. Portanto, as únicas situações em que a garantia é recusada porque tu levaste a tua moto ou o teu carro, isto é aplicável aos carros também, a ser servida num outro mecânico que não o mecânico da marca, é se essa avaria, o qual tu estás a acionar a garantia, foi causada por misconduct, ou seja, por negligência do mecânico onde tu levaste. Ou seja, se eu estiver a ativar a garantia porque o motor gripou e foi o mecânico onde eu levei que largou duas chapadas no pistão da moto fazendo o motor gripar, obviamente que a garantia vai ser recusada, não é? Contudo, agora todas as outras situações não te podem recusar a garantia. Aliás, poder recusar podem, contudo, depois metem-se em problemas legais. E agora vamos então discutir as diferenças que eu acho, que eu vi, não é? Entre ter sempre a minha moto servida mesmo na Honda e agora de ter a minha moto servida nessa pequena oficina. Ora bem, primeiro, preço. Desde já também aviso que não vão a pensar só porque vão a uma oficina pequenininha de família ou uma oficina da esquina
que vão pagar menos de metade do valor e que vão poupar um colhão de dinheiro, não é? O que não é verdade. Eu posso-vos dizer que, pelo mesmo serviço que eu paguei, pelo mesmo tipo de serviço que eu tive na marca, estava sempre a pagar na ordem das 200 libras e ontem, nessa oficina, paguei 155 libras, ou seja, poupei na ordem das 50 libras. Aí tal, mas 50 libras ainda é muito dinheiro, sim é. Mas não vão com a ideia que vão poupar metade do preço, porque não vão, porque não é verdade, ou seja, aliás, inclusivamente as marcas é que deveriam de fazer mais barato, porque eles têm margens maiores, porque mandam vir peças para as motas em bulk, não é? Que acaba por ser mais barato, sendo que estas oficinas, geralmente, quando precisam de qualquer tipo de peça para a tua moto, têm que a mandar vir e é uma encomenda unitária que o preço é mais caro, ou seja, as margens de profit dessas oficinas pequenininhas é mais pequena. Outra diferença, este ponto agora vai para as oficinas da marca, é o tempo de espera. Quando eu digo tempo de espera, o que é que eu quero dizer? É, por exemplo, eu telefonar para marcar, para levar a minha moto à revisão, na marca telefonava numa segunda-feira e a moto era vista numa terça, no máximo uma quarta-feira, não é? Porque a quantidade de mecânicos que eles têm é superior, não é? Eu, por exemplo, para ter a revisão da moto feita nesta oficina, tive que marcar já foi com umas semanazinhas de antecedência. O que é compreensível, não é? Ou seja, estamos a falar que só tem um ou dois mecânicos e que, inclusivamente, é bastante bom e dá-me bastante confiança que eles estão sempre cheios, ou seja, estão sempre fully booked. Mas neste caso, então o ponto vai para a marca, porque é mais rápido, se for algo com urgência, é sempre mais rápido. Contudo, sendo que, por exemplo, eu quando tive o meu problema com o pneu, telefonei para esta oficina, para a Two Wheel Center, e expliquei-lhes a situação, e eles automaticamente, em 2 ou 3 dias, ou o que foi, já nem me lembro, conseguiram-me encaixar para resolver o meu problema. Porquê? Porque era um problema mais urgente. Mais diferenças. Vamos cá ver. Podem dizer que há tal as ferramentas que a oficina da marca tem à disposição são de qualidade superior, ou quer que seja, às oficinas pequenas. Isso talvez fosse uma realidade em 1990 ou nos anos 2000 ou em 2010, até 2010 já não, mas hoje em dia, com o preço da tecnologia ter sido bastante reduzido, todas estas pequenas oficinas, grande parte da maquinaria que eles precisam, em níveis de informático e etc., todas elas já têm acesso a essas mesmas, ou seja, não tens aquela necessidade, eu tenho que levar à marca, porque eles têm que ligar a moto ao computador, a centralina ao computador, ou isto ou aquilo, e as oficinas pequenininhas não têm essa maquinaria. Ainda não vi uma oficina pequena, quando eu digo oficina pequena, uma vez mais, uma oficina como deve ser, certificada, que não tivesse essas ferramentas. E por último, aquilo que me levou, neste caso, a alterar o serviço ao cliente. Não estou a dizer que o serviço das grandes marcas é um mau serviço, mas vocês estão a ver, quando conhecem aquela pessoa que tem um sorriso muito falso, e que vocês estão a ser bué atenciosos e as melhores pessoas do mundo, mas vocês conseguem sentir aquela falsidade, não? O serviço que me foi prestado pela Two Wheel Center, fantástico, 5 stars, amigo,
falam para ti como se fosse um amigo de longa data, não te estão cá com grandes tretas, não te tentam vender gato por lebre, dizem-te o que é que poderá ser preciso e as opções que poderás ter, não é? Eu, por exemplo, eu tenho o suporte do meu escape, o suporte não, o heat shield do meu escape dessoldou-se. E aquilo é uma reparação bastante fácil, ou seja, é um pingo de solda para ficar outra vez no mesmo sítio. Ou então, podes comprar um escape completo no eBay em segunda mão por 90 paus. Contudo, na marca, quando ele vê lá, este último serviço, quando ele vê à marca, os gajos queriam vender um escape completo do original por 500 paus, pá. Eu perguntei-lhes, então, mas não dá para pôr aí um pingo de solda ou qualquer coisa só para... Porque ao fim e ao cabo aquilo que partiu foi a solda, não é? Ah, não, nós não fazemos isso. E tal, mas sabe algum sítio onde eu possa arranjar isso mais barato? Isto a falar com o mecânico mesmo, ou seja, não foi com o apoio ao cliente do stand, mesmo com o próprio mecânico que serviu a moto. Ah, não sei nada disso, não tem nada a ver com isso, nós só vendemos peças originais. Pá, por amor da santa, não é? Ou seja, logo aí perderam um cliente, não é? E não só, também, por exemplo, para verem a diferença, olha, este standzito, pá, aos primeiros, acho que é o primeiro sábado, ou o primeiro sábado ou o primeiro domingo de cada mês, de manhã, tem a loja aberta para quem quiser ir visitar, com café à pala, com bolinhos e croissantzinhos à pala, ou seja, que é o pequeno almoço, é à conta deles, e que para a malta está lá toda reunida e está na palheta a ver as motas, porque eles também têm lá máquinas antigas. Pá, posso dizer que eles têm lá uma NSR 500 da altura que eram 2 tempos, lembram-se? Que maquinão, pá. São estas pequenas coisas. Portanto, a meu ver, mesmo que fosse o mesmo preço, ou mesmo que tivesse que pagar um bocadinho mais, eu iria continuar a ir a esta pequena oficina de família. Primeiramente, estou a suportar um negócio que já lá está há mais tempo do qual eu sou vivo, quase, não é? Acho eu tenho que ver quando é que eles abriram a oficina, que eu também estou a falar de Borla. Preferia estar a pagar mais e estar a suportar um pequeno negócio de família, um negócio local, alguém que tanto o mecânico, o dono, como a gerente, a irmã, andam de moto, querem saber de motas, conseguem ter uma conversa interessante e dar engage numa conversa sobre qualquer tipo de motociclo. Por mais estúpida que seja a minha pergunta, e acreditem que eu faço perguntas estúpidas para caraças, eles nunca olham para mim como se eu fosse um gajo estúpido, simplesmente respondem-me à questão. Portanto, amigos, próxima vez que levarem a vossa moto à revisão, ou ser ao arranjo, ou o que quer que seja, talvez pensem em verem outras alternativas que vos fique não só mais em conta, mas que vos deem um serviço melhor. Tendo em conta que também, se estão dispostos ao facto de se que alguma vez tiverem que acionar a garantia, eu, por exemplo, já não tenho esse problema, porque a moto já não está em garantia, a moto é de 2019, mas que se tiverem algum problema, que tiverem que acionar a garantia, poderão ou não ter que arregaçar as mangas e ensinar a essas marcas que não podem fazer aquilo que querem, e com um bocadinho de sorte ainda levam uma indenizaçãozinha. Mas pronto, é isso, amigos. Digam-me nos comentários onde é que vocês costumam levar as vossas máquinas a ser servidas,
e até experiências boas ou menos boas que tenham tido relativamente a levar as vossas máquinas às oficinas. Uma vez mais, obrigado por estarem a ouvir os devaneios deste velhote, não é? E até um próximo vídeo, amigos. Forte abraço.